Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós falamos a respeito de chamado, surge às vezes em alguém uma indagação. Como de uma irmã que alguns meses atrás nós estivemos visitando. E ela me chamou e disse: irmã Paula, eu posso te fazer uma pergunta? Porque eu fiz essa pergunta ao meu pastor. E ele não soube responder. Ela disse: irmãs, eu estou há tanto tempo na igreja. Há vários anos que eu sirvo ao Senhor. Mas eu não prego. Eu não canto. Eu não tenho nenhum tipo de oportunidade. Qual é o meu chamado? E eu olhava nos olhos daquela irmã e eu via o quanto ela queria ser útil na casa do Senhor. E esse, irmãos, é um questionamento de muitas pessoas, que acha que ministério é estar aqui na frente, que acha que chamado é estar com o microfone na sua mão. E eu dizia para aquela irmã: irmã, todos nós temos um chamado de Deus. Nem todos vão estar na frente. Afinal, se todos pregassem, quem seriam os ouvintes? Mas há várias formas da irmã fazer a obra do Senhor. A irmã pode orar. A irmã pode contribuir. A irmã pode limpar a igreja. E quando eu cheguei na parte da oração, o esposo dela disse assim: ela ora. Ela levanta pela madrugada e fica de 2 horas orando em favor das pessoas. Todos nós, cristãos, devemos orar. Mas este caminho da intercessão, de você se colocar de joelhos em favor de outrem, você se colocar à frente da batalha em favor de outra pessoa, não é para qualquer um. Os discípulos bem sabiam do valor da oração. Eles viam Jesus operando. Eles viam o mestre ensinando com autoridade, expulsando demônios. Expulsando demônios. Mas eles não vão pedir para Jesus: ensina nós a pregar com autoridade. Nos ensina a falar com eloquência. Não. Senhor, nos ensina a orar. Porque os discípulos viam em Jesus o que antecedia o milagre. Era aqueles momentos que Jesus passava em oração na presença do Pai. Todo o movimento do céu começa em um ambiente de oração. Todos nós aqui temos um chamado. O chamado de levar Jesus às outras pessoas. De anunciar o Evangelho. Marcos 16, versículo 15, o Senhor disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O verbo ali é ide, é ordem, é imperativo. Corre Tembu, o nome dela. Foi uma mulher que passou pelo campo de concentração, porque ela e a sua família ajudou a salvar judeus. Ela escreveu um livro chamado Refúgio Secreto. E ela conta a história de um moço chamado Peter. Certa vez chega a notícia à família Benbom que
Em um hospital judeu havia 100 bebês que seriam mortos pelos nazistas. Eles então chamam um grupo de moços e moças e dizem: eu tenho um trabalho para vocês, vocês vão roubar esses bebês. E eles conseguem, vestido com uniformes dos alemães, eles conseguem roubar aqueles 100 bebês. E quando aqueles 100 bebês estão a salvo, aquele moço chega para as irmãs Bembum e diz: que maravilha, eu estou tão feliz por ter salvado essas vidas, por ter salvado esses bebês. Eu acredito que este seja o meu trabalho. Ele estava feliz demais por haver salvo aqueles 100 bebês, por fazer parte daquilo. Mas as irmãs vão dizer a ele: há um trabalho muito maior a ser feito, que é levar o amor de Jesus aos corações. Ele vai dizer assim: eu sou cristão, eu frequento a igreja, eu leio a palavra, mas eu acredito que esse trabalho é do meu pastor. Quantos que não pensam também desta forma? 6 meses após esse ocorrido, aquele moço, ele foi preso. E veio a notícia que 1 semana depois, todos ali naquela prisão seriam executados. Um dia antes da sua morte, ele escreveu uma longa carta dizendo: que maravilha falar do amor de Deus para esses prisioneiros. De dizer que ainda que nós morramos, nós vamos estar como uma criança nos braços do Salvador. E hoje eu reconheço que o maior trabalho que alguém possa ter é falar do amor de Jesus a outras pessoas. Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas de salvação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer não vou a desprezar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse chamado é de todos nós. O Senhor nos chamou. Agora, se todos nós fomos chamados, se todos nós, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Porque nem todos conseguem chegar até o final. Porque só vive o propósito aquele que passa pelo processo. O Senhor tirou 600 mil homens do Egito, fora crianças e mulheres. Eles passaram pelo deserto, mas apenas 2 conseguiram chegar em Canaã. O Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos resgatou deste mundo. Estamos aqui passando pelo processo, mas a luta não acaba aqui. Precisamos alcançar a promessa, atravessar o Jordão, chegarmos no céu, poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Processos. Quando Deus nos chama, Ele chama, mas Ele não fala como que vai ser o processo.
Nós vemos isso na Bíblia Sagrada, com exceção do apóstolo Paulo, que o Senhor deixou bem claro para ele: vem que eu vou te mostrar o quanto você há de padecer pela minha palavra. Há um exemplo bíblico que todos nós conhecemos. Salmo 105. O salmista vai dizer: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravos, José. José teve sonhos maravilhosos, que até o seu pai, um homem que tinha experiência com Deus, ficou espantado. Que toda a sua família se prostraria diante dele um dia. Mas o Senhor deu um sonho, mas não mostrou que aquele a quem ele tanto amava, aqueles que ele brincou na sua infância, seriam os mesmos que ia vender ele como escravo. O salmista diz assim: cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros. Toda chamada tem um preço. Toda chamada tem um preço. É o processo de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O chamado traz lágrimas. O chamado traz renúncias. O chamado traz para nós solidão. Quantas vezes sentimos só durante o processo? O Senhor chamou a Jeremias uma das chamadas mais lindas, emocionantes. O Senhor dizendo: ah, Jeremias, antes que você nascesse, eu te chamei. Antes que ainda estivesse formado no ventre, eu te conheci, as nações te dei por profeta. Jeremias vai dizer: Senhor, eu sou uma criança. Ele diz: não temas, fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, não temas diante deles. Jeremias começa a falar a palavra do Senhor, anunciar a mensagem. E qual era a mensagem? Arrependa, conserta, muda a vida. Não era uma mensagem agradável aos ouvidos. No capítulo de número 20 de Jeremias, Jeremias vai ser esbofeteado, surrado, algumas traduções diz, por Passur. Preso no templo. E ele vai dizer assim para o Senhor: maldito o dia em que eu nasci. O dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Moisés, servo do Senhor Jesus, em Números, capítulo de número 11, ele vai dizer assim para Deus. Quando o povo estava murmurando, querendo carne, 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 ele vai dizer assim: Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei graça aos seus olhos. Que puseste sobre mim esta carga deste todo o povo, concebi eu este povo, gerei eu, carreguei ele no meu colo. Eu sozinho não posso levar este povo,
fardo é pesado para mim. Ah, Senhor, se o Senhor acha realmente graça em mim, mata-me. Jó, depois de ouvir as notícias, perda, ele adora o Senhor. Ele rasga suas vestes e adora o Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 2, ele perde a sua saúde. Precisa de um caco de telha para coçar as feridas. E a sua esposa vai dizer para ele: porque retens a tua fidelidade, amaldiçoa este Deus, e morre. Mas ele vai responder assim: aceitaríamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal. Deus me deu, louvado seja o nome do Senhor. Mas no capítulo de número 3, ele vai dizer assim: maldito dia que eu nasci. Maldito dia em que disseram a minha mãe, nasceu um varão. Ah, pensa que é fácil. Jesus, na agonia do Getsemane, suando, grandes gotas de sangue que escorriam ao chão, orava ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O apóstolo Paulo, depois de ter visões, que segundo eles, inefáveis, que ao homem não é lícito falar, o Senhor permite um espinho na sua carne, um mensageiro do inimigo que vinha lhe esbofetear. E ele vai dizer: por 3 vezes eu orei pedindo: Senhor, Senhor, tira este espinho da minha carne. Tira esta dor, Senhor, tira. Mas o Senhor vai me responder: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todos estes homens tiveram vitórias da parte de Deus, mas teve um momento que eles pensaram em desistir. Lembra de Elias? Se enfrentou os profetas, mas embaixo dos livros dizendo: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, mata-me. O chamado custa lágrimas, custa o preço. Vocês me veem aqui, vocês não sabem, mas eu já pensei em desistir. Você olha as nossas irmãs, e eu tenho certeza que por um momento elas disse para o Senhor: Senhor, coloca outra no meu lugar. Porque eu, Senhor... Você olha os nossos obreiros, vestidos, mas você não sabe quantas vezes passou pela mente deles falando com Deus: ah, se eu voltasse para minha terra. Ah, Senhor, será que não era mais fácil fazer a obra ali no meu cantinho? Agora você me pergunta, irmã Paula, agora me explica uma coisa: se é tão difícil assim, se o preço é tão
vocês continua. E próprio Jeremias, ele vai responder essa pergunta. Ele dizendo ao Senhor, dizendo assim, ele disse: iludiste-me, Senhor. Iludido fiquei. O Senhor me chamou, mas não foi aquilo que eu esperava. Mais forte foste do que eu e prevaleceste, Senhor, eu sirvo de escárnio. Cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito violência e destruição. Porque a tua palavra, Senhor, se tornou opróbrio para mim. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. É por isso que nós não paramos, é por isso que nós continuamos, porque é um fogo que arde aqui dentro. Aleluia! O fogo que queima aqui dentro é a chamada. É o propósito que é maior que a minha dor. Chamado é algemas invisíveis. É o escravo da orelha furada que foi libertado, mas escolheu passar pela ovelha. Sabe por quê? Porque ama o seu Senhor, porque quer estar com o seu Senhor, porque é grata ao seu Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus. Existem 3 coisas que acontecem durante o processo. Primeiro, nós precisamos estar em constante comunhão com o Pai. Porque senão aquilo que nós mais pregamos, aquilo que nós ensinamos, pregamos contra, é exatamente aquilo que nós vamos buscar afastado da presença do Senhor Jesus. Entenda bem. Saul, uma das coisas que ele mais detestava era feitiçaria, toda sorte de bruxaria. Ele eliminou do seu reinado. Mas quando ele pede a presença de Deus e Deus não fala mais com ele, é exatamente uma feiticeira que ele vai buscar. Salomão, no livro de Provérbios, o que ele mais adverte? A juventude, os jovens, para tomar cuidado com a mulher estranha, com a mulher sedutora de fala macia. Mas a Bíblia vai nos dizer que por causa das mulheres estranhas, que ele se afastou da presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: irmãos, vede e comandais, para não começar no espírito e terminar na carne. Segunda coisa que pode acontecer durante o processo: Deus nos chamar, nos levantar e nos colocar acima. Irmão, quando Deus levanta alguém, não é para esse alguém se achar melhor que alguém. Não. É para que aquela pessoa seja bênção na vida de outras pessoas. Deus não prospera ninguém para que ele apareça. É para você ajudar aquele que precisa. Mas
Mas um dia o Senhor vai ordenar ao profeta Isaías, dizendo: vai lá e profetiza a Sebane, mordomo, administrador do rei Ezequias, e diz para ele: o que fazes aqui, Sebena, que construíste para você, para crescer o seu nome, perpetuar o seu nome, uma sepultura. Eu achei tão interessante, porque a Bíblia sempre fala de reis, do sacerdote, daqueles que estavam no mais alto posto. Mas o mesmo Deus que vê o rei, que vê o sacerdote, ele vê também os administradores. E o Senhor está chamando a atenção de Sebena, porque Deus havia colocado ele em um posto alto de confiança, onde ele poderia ajudar muitas pessoas, mas ele preferiu fazer o seu nome, construindo sepulturas. E eu me lembro, irmãos, de eu acordar com essa mensagem do Senhor, dizendo quantos que tem, que eu tenho chamado, que eu tenho levantado, mas só será lembrado por causa da sepultura que abriu. Ministérios que foram mortos, vidas que ele poderia ter ajudado e não ajudou. A irmã Lloyd pregou ontem, eu vou reforçar, sobre Doeg, a língua dele. Levou à morte de 85 sacerdotes. A Bíblia diz: 85 homens caíram naquele dia. 85 homens que vestiam éfode. 85 ministérios, 85 vidas que sonharam. E quem estuda a Bíblia Sagrada sabe que para chegar ao sacerdócio não era de qualquer maneira. Havia requisitos. Havia um processo. Mas Doeg conseguiu, ele só destruir 85 sonhos. 85 chamados. E sabe o que mais me assusta? É que não foi só o sacerdote, passou pela família também. Porque, irmãos, quando morre um sacerdote, a esposa também morre, os filhos também morrem, morre toda a família. Mas o que acontece com Sebena, irmã Paula? O Senhor vai dizer assim: eu demitir-te-ei do teu cargo e te colocarei alguém melhor do que você, que eu já preparei. Ah, é por isso que Ana cantou. Ah, Deus é aquele que exalta, mas é o Deus que humilha. É o Deus que dá, é o Deus que tira, é o Deus que enriquece, é o Deus que empobrece. A Ele a glória, a Ele o poder, todo está em suas mãos. Aleluia. Mas há um terceiro fato que pode acontecer durante o processo. Todos nós estamos sujeitos a erros. Somos tão imperfeitos diante do Pai. O Senhor escolhe os seus discípulos, dentre eles, Ele vai chamar a Pedro. Chama ele para ser pescadores de homens. E Pedro, o pulmão, a boca de ouro do colégio apostólico, ele vai dar a maior declaração que existe em toda a Bíblia.
Bíblia, a maior revelação que existe. Quando o Senhor pergunta, quem dizem os homens quem eu sou? Ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após esta revelação, Jesus começa a falar daquilo que ele precisaria passar. Abertamente, ele começa a falar da cruz. E Pedro vai dizer ao Senhor, Senhor, eu não sei estes. Os outros eu não sei, mas eu estou disposto a dar a minha vida por ti. Eu vou contigo até a morte, Senhor. Mas o Senhor vai dizer, Pedro, Pedro, Pedro. Satanás pediu para se andar contigo. E eu roguei ao Pai por ti. Antes que acontecesse algo com Pedro, o Senhor já estava cuidando da sua vida. O Senhor conhecia Pedro. Quando Jesus é preso, cumpre a profecia. O pastor foi ferido e as ovelhas foram dispersas, os discípulos fogem. Mas João, juntamente com Pedro, eles dão um jeito de entrar onde Jesus estava sendo julgado, na casa de Anás e Caifás. E numa roda, numa fogueira, vão lhe dizer assim, Pedro, você é um deles. E ele diz, eu não sou. Segunda vez, terceira vez, ele chega a esbravejar, dizendo, eu não conheço ele. O galo canta, e ele se encontra com os olhos do Senhor Jesus. Você consegue imaginar este olhar? Não é um olhar de reprovação. É aquele olhar dizendo, é por você que eu estou indo na cruz. Quando Jesus ressuscita, as primeiras que vê são as mulheres, mas ela vai dizer, anuncia aos discípulos e a Pedro, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pedro chorou muitíssimo quando negou o Senhor. Isso mostra o seu arrependimento. Isso mostra o quanto que ele sofria por isso. Certo dia ele resolve pegar as redes e voltar à antiga profissão. Neguei Jesus. A chamada, fracassei no propósito. Como ser pregador de homens? Pescador de homens. E ele então ali, aparece Jesus, na praia. Faz uma fogueira e chama os discípulos para comer pão. Comer o peixe que ele assava. Ele chama Pedro, Pedro vem cá. E vai dizer, Simão, não é Pedro, não é Cefas. É como se tivesse reiniciado. Do princípio, sabe? Quando nós nos conhecemos, Pedro. Simão, tu me amas? Sabe o que Jesus está perguntando? Simão, tu me amas a ponto de dar a sua vida por mim? Esse amor que Jesus está perguntando. Um amor sacrificial. O amor ágape. E ele vai dizer, Senhor, tu sabes.
ele está dizendo: Senhor, eu te amo, mas não a este ponto. Porque lá atrás, eu prometi morrer pelo Senhor, e o Senhor sabe que eu falei. Segunda vez o Senhor vai perguntar: Pedro, tu me amas? E ele vai dizer: Senhor, eu te amo. Terceira vez, lembra quantas vezes ele negou o Senhor? 3 vezes. Ele tem a oportunidade de expressar o seu amor por Jesus. Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor. Pedro, no mesmo cenário que Pedro negou Jesus, foi o mesmo cenário que ele foi restaurado. E eu sinto que nessa noite Deus quer restaurar vidas aqui. Há corações que estão feridos. E o Senhor nessa noite vai sarar, para você sarar outras pessoas. Pedro sai dali e vai buscar o Espírito Santo. E agora, cheio do poder do Espírito Santo, ele começa a falar das grandezas do Senhor Jesus. Aleluia, só o Senhor que faz, que muda o homem, Pai. Aquele homem ferido, por onde ele passava, a sua sombra curava os enfermos. 34 anos depois dessa conversa, ele é morto, crucificado, juntamente com a sua esposa, dizendo: Senhor, eu te amo realmente a ponto de dar a minha vida por ti. Talvez você errou, você falhou, você prometeu que seria fiel até a morte, não foi assim. Você diz: eu estou disposto a pagar o preço. Mas não foi assim que aconteceu. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui exatamente para dizer o quanto Ele te ama e te quer na tua presença. Eu te chamei, eu te escolhi. Você é meu, você é meu. Se coloca de pé, igreja. Dá para cantar ao Senhor aquele hino: apesar das feridas, deixa eu te usar. Aleluia, o Senhor quer restaurar vidas aqui esta noite. O Senhor quer sarar vidas aqui esta noite. O Espírito Santo de Deus passa por entre estes mãos. Ele conhece a cada coração. Ele sabe exatamente quem você é. Pode adorar o Senhor, pode louvar. Ele te conhece melhor que você mesmo. Antes que você falhasse, Ele já havia providenciado o escape. Ah, Senhor amado, Tu és tão maravilhoso. Eu creio, Jesus, eu creio, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado.